Então, para falar sobre a região inguinal, eu acho importante começar falando sobre os músculos que existem na parede abdominal, porque ele também vai contribuir na região inguinal. A priori, existe um corte que vai ser feito acima do nível do umbigo. Dá para ver, no caso, que a diferença entre um corte acima do umbigo e abaixo do umbigo é por causa da distribuição das aponeuroses dos músculos oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen, como eles vão se comportar quando chegam aqui acima ou abaixo do músculo reto do abdômen. Então, o que acontece é que a aponeurose do músculo oblíquo externo está passando pela frente. A aponeurose do músculo oblíquo interno está se dividindo, uma parte na frente e outra parte atrás, e a aponeurose do músculo transverso está indo por trás. E além disso, dá para ver que essas aponeuroses se intercruzam nessa região chamada de linha alba. Isso faz com que a parede abdominal fique um pouco mais fraca quando dessa forma que elas se intercruzam, o que também dá uma predisposição para herniações, que também seria o assunto dessa aula. Enquanto que agora em um corte abaixo do umbigo, a gente tem que as aponeuroses dessa vez estão indo pela parte da frente, enquanto apenas a fáscia transversal, que é a fáscia do músculo transverso do abdômen, ela sim está indo para trás. E por causa disso, por todas essas aponeuroses estarem juntas, isso faz com que a linha alba fique um pouco mais reforçada do que era antes. E a partir daqui vamos falar do trato ilho-púbico e do ligamento inguinal. É importante não confundir achando que isso daqui é ligamento inguinal. Na verdade, isso aqui é trato ilho-púbico. E como é que sabe diferenciar um do outro? No meio desse atlas dá para ver mais ou menos que isso daqui que é o ligamento inguinal, e quando você olha por dentro, que aí sim você consegue ter a visão do trato ilho-púbico. Porque o que acontece? O ligamento inguinal está recebendo contribuição do músculo oblíquo externo, como a gente tinha visto antes, a parte mais externa. E o trato ilho-púbico vai ser, na verdade, o espessamento da fáscia transversa que era a fáscia do músculo transverso do abdômen. Então, o que acontece é que um está paralelo ao outro. Enquanto você tem o trato ilho-púbico desse lado, logo à frente dele você já vai ter o ligamento inguinal. E falando dos limites de ambos, tanto o trato ilho-púbico quanto o ligamento inguinal, eles estão surgindo da espinha ilíaca anterosuperior e indo até o tubérculo púbico. E o que eles estão delimitando, na verdade, é abaixo dá para ver a passagem dos vasos ilíacos, que também dá para ver no atlas. Logo depois que eles cruzam, eles já viram artéria e veia femoral. E acima dá para ver a passagem do canal inguinal profundo, também também por aqui, né, do canal inguinal profundo. E uma diferença também entre gêneros do canal inguinal é que no homem ele vai ser mais dilatado por causa da descida do escroto lá do abdômen até essa região externa, que é feita por meio do canal inguinal, e por causa disso vai ser mais dilatado. Enquanto na mulher, o que existe em vez da passagem do escroto é na verdade a passagem do ligamento redondo do útero, que também dá para ver nessa imagem, e seria justamente o que está passando é esse ligamento redondo do útero. Além disso, no homem existe todo um processo de transformação desde o canal inguinal profundo, quando ele se transforma em funículo espermático, até que ele assim sai como um anel inguinal superficial em ambos os lados. Daí o que acontece? Primeiro, o canal inguinal profundo ele está adentrando, invaginando, na verdade, essa face mais interna, que era a face transversal. A face, depois que ele invagina a face transversal, ele recebe fibras musculares do músculo transverso do abdômen. Depois, ele vai receber as fibras cremastéricas, que estão vindo também do oblíquo interno dessa vez. E depois disso, quando ele vai receber o oblíquo externo, o oblíquo externo já está desse lado. Então, na verdade, o que ele recebe é só mais a aponeurose desse músculo. E aí, a aponeurose desse músculo que vai revestir, por último, o funículo espermático. E dessa vez, o funículo espermático pode sair pelo canal inguinal superficial. Daí essa área por onde está vindo o canal inguinal profundo para se tornar superficial e ao mesmo tempo os vasos ilíacos, toda essa área contornada é o chamado osteomiopectíneo. E isso daqui é uma área de vulnerabilidade, porque o que dá para perceber é que não existe muito músculo revestindo essa área para poder, dessa forma, barrar o que poderia acontecer, que seria as hérnias.
E além disso, por ter muitos canais, favorece ainda mais as hérnias. E eu queria dar uma introdução do que é hérnia. Na verdade, hérnia é tudo que sai do seu lugar, por dizer assim. Por exemplo, a gente sabe que existe a hérnia de disco, seria a cartilagem discal saindo do seu lugar. Existe também, por exemplo, uma hérnia do tronco encefálico, então da medula espinal saindo do seu lugar. E nesse caso de hérnia, seria mais favorável a alça intestinal saindo do seu lugar. Porque o que dá para ver aqui, na verdade, nesse osteomiopectíneo, é que, primeiro, ele é separado pelo ligamento inguinal em duas partes. A parte de cima, que nós vamos ter hérnias inguinais indo pelo canal inguinal, e dessa forma eles vão chegar até o escroto. Então é uma alça intestinal que está indo pelo canal inguinal até chegar ao escroto. Enquanto na parte de baixo do ligamento inguinal, nós vamos ter os vasos ilíacos que estão se tornando femorais. Então, se a alça intestinal cai por aqui, ela vai chegar, na verdade, a nível, por exemplo, da coxa dessa pessoa. Aqui dá para verificar novamente por onde estariam caindo aquelas alças intestinais para formar uma hérnia femoral, por exemplo, que seria nesse anel femoral aqui, chegando em região à coxa. Mas, falando da hérnia inguinal, as alças intestinais cairiam de duas formas. Ou então eles vêm por esse trígono de Rassenbach, que é o trígono inguinal, ou então pelo anel inguinal profundo. E ambos são delimitados por uma estrutura importantíssima, que é esses vasos epigástricos inferiores aqui. Porque o trígono inguinal é delimitado pelos vasos epigástricos, pelo ligamento inguinal e pela borda do músculo reto do abdômen, enquanto lateralmente a esses vasos epigástricos nós vamos encontrar o anel inguinal profundo. E daí o que acontece? Se essa hérnia for nesse trígono inguinal, que nós vamos ter uma hérnia direta, porque ele está indo diretamente na fáscia transversal e batendo nessa fáscia transversal aqui, que estaria indo em direção ao anel inguinal. Então, dessa forma seria direta. Mas, se no caso ela fosse lateralmente as vasos epigástricos e caísse no canal inguinal, ela estaria pegando um canal que já iria direto para os testículos e dessa vez seria de forma indireta. Então, até dá para ver aqui na imagem de que forma ela cairia. E também nessa imagem da peça cadavérica tem aqui mostrado o trígono de Rassenbach, que os vasos ilíacos, o músculo reto do abdômen e aqui o ligamento inguinal. Dessa forma, ela pode cair por aqui para chegar até a bolsa escrotal, mas ao mesmo tempo pode entrar aqui no canal inguinal profundo para entrar na bolsa escrotal. E existe uma diferença quanto à etiologia, porque na verdade a indireta acontece mais em crianças, porque o que acontece é que o canal inguinal não foi totalmente obliturado, não foi fechado completamente, e aí favorece com que haja essa hérnia, o alce intestinal caindo por aqui. Mas no caso direto seria algo já adquirido. É quando você tem um defeito no colágeno desse trígono de Rassenbach, quando também no caso você tem uma obesidade que aumenta uma pressão abdominal e aí favorece empurrar mais, e também no caso o tabagismo, que acaba tendo um déficit na formação do colágeno novamente. E aí, como fazemos para saber se essa hérnia vai ser indireta ou direta? Na verdade é simples. Primeiro é feito a palpação dessa hérnia, que na verdade o médico vai desde o testículo até conseguir achar o canal inguinal profundo desse paciente, e nesse local que seria colocado o dedo do médico. Daí o que vai ser verificado você pede para que o paciente faça a manobra de Valsalva, em que ele faz um sopro com a boca, então uma tosse, que dessa forma aumenta a pressão abdominal, e assim, quando existe esse aumento, há uma protusão dessa hérnia, ela aumenta, ela vai para fora, e se você sente essa produção na ponta do dedo, onde você colocou o dedo já no canal inguinal, ora, então se você colocou no canal inguinal, está vindo do canal inguinal, então ela vai ser uma hérnia indireta. Mas se essa hérnia não está vindo da ponta do seu dedo, está vindo da polpa do seu dedo, então na verdade ela está vindo do lado desse canal inguinal, que seria o trígono de Rassenbach, o trígono inguinal. E por isso que ela vai ser uma hérnia direta.